Boa noite, pessoal. A nossa terceira aula de juros simples. Hoje a gente vai fazer 1, 2, 3, 4, 5 exercícios, sendo que o quinto exercício, como expliquei lá no grupo, vocês vão desenvolver. Por isso, papel, caneta, papel, lápis e calculadora. Tá certo? Ok? Então vamos lá. Cadê a Andréa? A Andréa saiu. Caiu de novo. Está falando que está caindo aqui a dela. Bom, vamos ao primeiro exercício. Vou compartilhar a tela aqui. Pronto, esse é o exercício. Vou mudar a cor aqui, vou deixar em vermelho por enquanto. Calcular o juros simples, repetindo o que eu já falei para vocês. Toda vez que tem juros simples, o pessoal vai falar que é juros simples, tá? Vai falar juros simples. Ou outra coisa simples, que identifique o juros simples. Bom, calcular os juros simples produzidos por R$40 mil. Se os juros simples foram produzidos, significa que os R$40 mil é o capital. Aplicados à taxa de 36% ao ano, durante 15 dias. E olha que o exercício está passando para você aqui, ó. O exercício já está dizendo que o ano aqui, para esse exercício, tem 365 dias. Então, não é o mesmo ano como um ano contábil, tá? Que tem 360. Quando não coloca nada, a gente assume 360. Então, calcular o juros simples, ou sistema de juros simples, ou regime de juros simples, e assim por diante, produzidos por R$40 mil, aplicados a 36% ao ano, a taxa de 36% ao ano, durante 15 dias. Perfeito? Então, vamos calcular os juros, que a gente vai usar é essa fórmula aqui, ó, né? J igual a CIT. Mas antes, vamos colocar os parâmetros. Juros, eu não sei. O capital é 40 mil. E os dois últimos parâmetros aqui, que a gente vai colocar, é o que sempre dá problema, é o que sempre a gente tem que raciocinar. A gente nem tem que raciocinar tanto na solução do problema, mas nessa jogada de equiparação, né? Equalização da taxa, que tem que ser mensal, anual ou diária, assim por diante, e o tempo, que também é descrito por ano, mês e dia, isso é o que dá sempre problema, é isso que vocês têm que efetivamente treinar. Então, nós temos aqui a taxa de juros é 36% ao ano. Isso equivale a 0,36 em decimal. Eu não preciso explicar para vocês como é que eu cheguei no 0,36 decimal, certo? Ok? Não preciso mais explicar isso. E o tempo? 15 dias. Então, eu tenho esse cara aqui, ó, que é ano. Esse cara aqui, que é dias. Perfeito? O que eu tenho que fazer? Ou transformar a taxa em dias ou transformar o tempo em anos. Vamos fazer o exercício de duas formas. Primeiro, vamos pegar essa taxa aqui e transformar ela em dias. Se isso aqui... não, vamos fazer o seguinte, antes disso. Ao invés de colocar em dias, vamos fazer o contrário. Vamos pegar esses 15 dias aqui, ó, e vamos transformar ele em ano. Então, o ano tem quantos dias, pessoal? Como ele está dizendo lá em cima. Quantos dias tem? 365. Certo. Eu quero só 15 dias desse ano. Está lembrado da nossa fração, na aula de fração? Eu tenho uma pizza, que ela tem quantos pedaços? Quantos pedaços tem minha pizza? Eu tenho uma pizza de quantos pedaços? Quantos pedaços tem um ano? 365. 365 e ele vem para o denominador. Eu tenho uma pizza de 365 pedaços. Quantos pedaços eu quero tirar dessa pizza? 15. 15. Então, para eu transformar esses 15 dias em anos, eu pego 15
e divido por 365. Isso aqui é 15 dividido por 365 anos. Isso aqui é anos. 15, 365 avos de anos. Agora, é só aplicar a fórmula. A nossa fórmula é J igual a CIT. Sendo J juros, C capital, o I é a taxa e o T é o tempo. Então, vamos lá. Juros, o J, é igual ao capital, que é 40 mil, vezes a taxa, que é 0,36, não é isso? Multiplicado por quanto? Por 15 dividido por 365. Você viu que eu não coloquei parênteses, não coloquei nada aqui. Por quê? Quando é multiplicação e divisão, você faz tudo da direita para a esquerda, sem prioridade nenhuma. Então, façam esse cálculo aqui, 4.000 vezes 0,36. 40 mil? 40 mil, desculpa, 40 mil vezes 0,36 vezes 15 dividido por 365. Quanto é que dá aí? Estou aqui, a Graziele, nossa aluna, nossa colega, tá direto. O juros é igual a quanto aí? Quanto deu aí? $40.000 vezes 0,36 vezes 15 dividido por 365. 91,78. Quanto? 591,78. R$ 591,78. Luiz, mas ó, o papel que eu tinha impresso, não tinha que era 365 dias o ano. Aí eu tinha feito como 360. Aí eu tinha transformado 36%, né? E a taxa anual para diária, né? Aí dava certinho 0,001. Mas tudo bem. Vamos fazer o exercício agora pensando em 365 dias, tá certo? Eu coloquei o 365 dias para mostrar para vocês que a gente vai usar um outro método, a gente vai inverter esse método para fazer esse cálculo e vocês vão perceber que vai dar diferença nos juros. Então, pensando em 365 dias, tá? Você calculando, usando esse método que nós utilizamos, pegando os dias e transformando em anos, tá? E deu esse valor aqui de juros. Vocês compreenderam o que nós fizemos? Agora, vamos fazer de uma outra forma. Vou apagar aqui. No papel que eu vou passar para vocês, vai ter esses dois métodos explicadinhos. Inclusive, no primeiro, eu estou explicando bem, tá? Colocando uma série de... uma frase aí de... acho que 5 linhas, mais ou menos. Então, vamos lá. Vou fazer de outra forma. Então, juros igual, capital continua sendo os 40 mil. A taxa, ela é 36% ao ano. E o tempo é quanto? 15 dias. Sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou transformar isso aqui em mês e vou transformar isso aqui em mês. Matematicamente, você vai pensar que vai dar o mesmo resultado. Mas vamos ver se dá o mesmo resultado mesmo? Eu tenho 36% ao ano. Ano para mês. O ano é maior que mês, eu divido. Divido por quanto? Qual é o K aqui? O K que eu vou pensar. Tem ano e mês. Que número que eu vou pensar? Olhando para os dois? Que número vem na minha cabeça? É isso aí, Silvana, 12. Eu vi ela falar, ela não está com o microfone ligado, mas é 12. Então, eu pego 36 e divido por 12. Então, a taxa aqui, na realidade,
é 3% ao mês, que em números decimais é 0,03, certo? Não preciso explicar para vocês que 3% é 0,03. E os 15 dias transformando em mês, quanto é 15 dias transformando em mês? O mês, a minha pizza tem quanto? Quantas fatias minha pizza tem? Um mês tem quantos dias? Tem 30. Então, ó, eu tenho 30 no denominador e eu quero tirar quantas fatias dessa pizza de 30? Eu quero tirar 15. Não preciso fazer a conta que 15 dividido por 30 dá 0,5 meses. Ou seja, 15 dias é meio mês. Não é isso? Agora, vamos aplicar agora essa fórmula. Juros é igual ao capital, que é 40 mil, multiplicado por 0,03, multiplicado por 0,5. Faz a conta para mim. Agora deu 600, igual o que eu tinha calculado. 600. E você não precisou usar os 360 dias. Você usou 365 dias. Então, percebam o seguinte. A mesma fórmula, os mesmos parâmetros, com métodos diferentes, deu uma diferença de R$ 9,00 aproximadamente, R$ 8,12, porque aqui deu, o outro deu 591, se eu não me engano, e 78 centavos. Deu R$ 8,12, 22 centavos, 12 centavos. 22 centavos, eu acho, de diferença. Agora, qual que está certa? Está certa aquela que tiver a alternativa correta, aquela que tiver alternativa. Se a alternativa A tiver lá os 591,79, consequentemente não vai ter nenhuma outras alternativas com R$ 600. E se a alternativa C tiver R$ 600, nenhuma delas vai ser 591,79. Só que é o seguinte, e aí, você fez um cálculo de um jeito e deu R$ 591,79. Aí você vê lá que tem 600 na alternativa. Como é que se resolve isso? O pessoal que desenvolve as questões, eles normalmente fazem uma questão, dá o resultado exato. Então, possivelmente, sabe o que os caras fazem? Eles fazem o seguinte aqui, ó. Eles não colocam o ano como 365 dias. E se você não colocar 365 dias, vai acontecer o que aconteceu com a Silvia. Você vai fazer o cálculo e o resultado vai ser R$ 600. Tá certo, pessoal? Ok? Tá bom? Compreenderam a jogada aqui? Compreenderam que a maior dificuldade que você tem na hora de calcular juros é justamente essa conversão, essa equalização entre a taxa, a unidade de medida de tempo da taxa com o tempo. Perfeito? Essa outra aqui é um cálculo, ela é chatinha, porque essa aqui, se você não tiver calculadora, ela é simples no formato, mas ela é chata no sentido do resultado. Vamos lá. Qual o capital? Opa, capital está aqui, ó. Aplicado a juros simples de 1,5% ao mês. Opa, juros aqui. 1,5% a taxa eu tenho aqui. Nos juros, em 75 dias eu tenho tempo e os juros também está aqui, ó. Os juros deu 3.500 de juros. Então, vamos lá. Juros é igual a 3.500. O capital, você não sabe, tá? A taxa é 1,2% ao mês.
E o tempo é 75 dias. 75 dias. Aí você tem que pensar no seguinte, o mês contábil tem 30 dias. E se eu olhar para esse número 75 aí, se eu tiver uma facilidade de cálculo matemático, eu vou descobrir que esses 75 dias eu posso converter em meses. Quantos meses dá 75 dias? A gente raciocinando no sentido de que um mês contábil tem 30 dias apenas. Quantos meses são aqui? 2,5. 2,5 meses. 2 meses e meio. Então, aqui tem meses e aqui tem em meses também. Agora é só praticar o quê? Essa fórmula aqui, ó. Capital é igual a 3.500, que é os juros, dividido por 0,012, que é 1,5%, é 0,012, não preciso explicar para vocês por que disso, tá? Multiplicado por 2,5. A resposta aqui é uma resposta chata, não lembro qual é. Faz o cálculo para mim, por favor. R$ 116.666,67. Saco, né? 116.666,67. A calculadora da Silvia, ela está fazendo arredondamento já, mas normalmente dá 6, 6, 6, 6, 6, 6, assim por diante. Mas é 67. Porque o arredondamento aqui é maior que 5, e esse cara aqui vai para cima, é 67. R$ 116.666,67. Agora, percebam o raciocínio que a gente tem que ter e a facilidade de raciocínio para a gente equalizar esses dois parâmetros aqui. Então, é esses dois parâmetros que atravancam o progresso, como dizia o outro. Lembra da época, Silvana? Que atravanca o progresso. É esses dois caras, a taxa e o tempo, é que dificulta o cálculo de juros. Tá certo? Porque você tem que equalizar. E tem que usar o teu conhecimento matemático para olhar e já ver de cara qual é a coisa mais fácil de se fazer. E, obviamente, se você tiver em mente, já decorado, essas fórmulas aqui, você já vai direto. Não precisa fazer nenhuma jogada de equação de primeiro grau para poder fazer aquelas tramóias todas, tá certo? Vamos lá, para a próxima aqui. Se a taxa de uma aplicação é de 150% ao ano, vamos colocar aqui, ó, juros, certo? Tem o capital, tem a taxa e tem o tempo. Se uma taxa de aplicação é 150% ao ano, a taxa aqui é 150% ao ano. Tá? Quantos meses, meses serão necessários para dobrar um capital? Então, o capital é C, certo? Eu não sei qual é o capital, certo? O tempo, eu não sei. Quanto tempo são necessários para dobrar um capital aplicado? Veja bem, o cara aplicou e depois de um certo tempo, quando ele foi lá, ele foi lá e olhou lá o saldo dele é o dobro do capital. O saldo dele é um montante. Então, o montante dele é 2 vezes o capital. Eu não dobrei o capital aqui, quer ser? O montante é 2 vezes o capital.
Aí os juros, tem juros aqui? Não tem juros. Nesse caso aqui, essa questão, os juros eu esqueço. Se eu tenho aqui montante, tempo, taxa e capital, eu vou usar a fórmula do montante, que é essa aqui, ó. Usar essa fórmula aqui. Então, vamos lá usar a fórmula. Ó. A fórmula é montante é igual ao capital, que multiplica 1 mais a taxa vezes o tempo. O montante eu sei que é 2 vezes o capital. 2 vezes o capital é igual ao capital que multiplica 1 mais a taxa vezes o tempo. Bom, quando você olha essa expressão de primeiro grau aqui, essa expressão, você olha para ela e fala, opa, essa expressão é redutível, eu posso reduzir essa expressão. Eu posso reduzir essa expressão. Então, antes de substituir qualquer um desses parâmetros, a primeira coisa que eu devo fazer é resumir essa expressão. Reduzir ela ao máximo. Então, como é que eu posso fazer? Seguindo as regras de equação de primeiro grau, eu tenho esse capital aqui, esse C, que está multiplicando tudo isso. Eu vou passar esse C para o outro lado. Se ele está multiplicando, ele passa para lá dividindo. Então, ele fica assim, ó. 2C sobre C é igual a 1 mais a taxa vezes o tempo. Se eu tenho C em cima e C embaixo, o que eu faço com eles? Eu, ó, corto. Então, o que eu tenho aqui é 2 é igual a 1 mais a taxa vezes o tempo. O 1 aqui, dá para reduzir mais ainda. O 1, ele está somando aqui, não está esse 1 aqui? Eu passo para lá subtraindo. Eu tenho que 2 menos 1 é igual a taxa vezes o tempo. 2 vezes 1, 2 menos 1 é 1. Então, eu tenho que 1 é igual a taxa vezes o tempo. Só que eu quero saber o tempo. O que eu quero saber aqui é o tempo. Então, eu tenho que separar o tempo. Para eu separar o tempo, ficar o tempo sozinho, eu tenho que pegar essa taxa aqui que está multiplicando, passo para lá, dividindo. Então, eu tenho que o tempo é igual a taxa... Opa, desculpe. O tempo é igual a 1, a taxa estava multiplicando, ela passa para lá dividindo. Dividido pela taxa. Essa é a minha fórmula. Por enquanto, eu não fiz cálculo nenhum. Eu simplesmente peguei a lógica que está me dizendo que o montante, que é necessário para dobrar o capital aplicado, esse que seria o meu montante, ele diz que é 2C, porque é dobrar o capital, então é 2 vezes o capital. Substituir na fórmula do montante e reduzir essa expressão no máximo que eu pude. Então, a expressão, na realidade, é o tempo é igual a 1 sobre a taxa. Agora, vamos trabalhar em cima da taxa. A taxa é 150% ao ano. A taxa é 150% ao ano. Então, eu tenho 150% ao ano. Vamos transformar essa taxa, tá certo? Em anos. Tá? Vamos transformar essa taxa em anos. Por quê? Desculpe, a taxa em anos. O tempo resultante disso vai ser em anos também. Eu vou achar quantos anos. Se eu transformar isso aqui em anos, o resultado aqui vai ser anos também. Mas vamos lá. Eu tenho, olha, 150, um ano equivale a 100%, que é o 100%. 150% do ano equivale a quantos anos? Eu multiplico cruzado. Então, eu tenho que 150, ó, 150, que é 150 vezes 1, é igual a 100x. Aí eu pego esse 100 aqui, que está multiplicando, passo para lá dividindo. Então, eu fico que o x é igual a 150 dividido por 100. Quanto dá esse resultado aqui para mim? Faz aí na calculadora.
1,5. 1,5. 1,5. Tá? Então, a minha taxa aqui, tá? É 1,5%, é 1,5%, não é 1,5%, é 1,5% significa 150% ao ano. 150% equivale a 1,5 em decimal. Então, o tempo é igual a 1 que divide 1,5. Faz essa conta para mim agora, pessoal. Quanto é que dá? 0,66666. 0,666. Vamos pegar 3 só 6, tá? Isso aqui é anos. 0,666 anos. Perfeito? E aí? Como é que eu transformo isso aqui, 0,666 anos, em meses? Multiplica por 12, dá 8. Exatamente. Por quê? Eu pego, veja bem, um ano equivale a 12 meses. 0,666 anos equivale a X. Faço o cruzamento aqui, multiplico em cruzado. Então, eu tenho que X é igual a 1x, né? 1x, 1 vezes x, é igual a 12 vezes 0,666. Dá quanto essa multiplicação? Não dá 8 exato, mas dá 7,999 alguma coisa, não é? Aí, Não, obviamente, você coloca 8, né? Você aproxima e coloca 8. Então, a resposta aqui é 8 meses. Mais uma vez, eu estou mostrando para vocês que a complicação na hora de você calcular e o cuidado que você tem que tomar na hora de você calcular juros é exatamente nessa conversão tempo, tá? Taxa e tempo, para equalizar as duas. Perfeito? Vamos para a próxima agora? Isso aqui tudo vai estar explicado no material que eu vou passar para vocês, tá? Inclusive, o material que eu vou passar para vocês vai ter todas, desde a primeira até essas que eu fiz agora. Então, a quantia de R$3.000 é aplicada a juros de 5% ao mês durante 5 anos. Vamos fazer direto aqui. Vamos fazer direto. O capital é R$3.000. A taxa é 5% ao mês, equivale a 0,05 decimal. O tempo durante 5 anos. 5 anos, quantos meses são? Já vou passar para a mesa aqui. Vou colocar 5 anos. Já vou colocar aqui 60 meses. 60 meses. Tem uma taxa mês, 5 anos. E eu quero saber o montante. Vou usar a fórmula do montante. Montante é igual ao capital, que é 3.000, que multiplica 1, mais a taxa, que é 0,05, que multiplica o tempo, que é 60. Acabou. É só resolver. Quanto é que deu aí? Pode falar, Silvia. 12.000. 12.000. Você pegou 3.000, jogou no banco numa aplicação maravilhosa que é 5% ao mês. Não existe isso, tá? Não existe. Mas imagine, você pegou 3.000, colocou lá no banco e aplicou, fez uma aplicação
que a aplicação paga 5% ao mês, e deixou aquele dinheiro 5 anos corridos, 60 meses. No final dos 60 meses, você olhou lá teu saldo e tem 12 mil de saldo. Perfeito?